Salve moçada, beleza? Na aula passada nós investigamos a pergunta por que ficamos doentes? E a partir dela começamos a entrar em alguns conceitos e aplicações importantes da biologia, como o conceito de vida e as primeiras ideias de evolução. Como esses são temas extremamente importantes e complexos da biologia, hoje vamos aprofundar um pouco mais neles, respondendo à capciosa pergunta: é possível matar o coronavírus? Como vocês já devem estar cansados de saber, a pandemia atual da doença Covid-19 é causada por um coronavírus, o SARS-CoV-2. São mundiais os esforços para pelo menos diminuir os impactos desta doença na vida das pessoas. Há inúmeros grupos de pesquisa tentando descobrir um tratamento eficaz para a doença, desenvolver uma vacina ou acabar com ele de vez. Mas é possível matar esse vírus? Primeiro, para responder essa pergunta, precisamos entender o que é a vida. E isso não é uma tarefa muito fácil. Tenta pausar o vídeo aí, tenta elaborar a sua explicação do que é a vida. Foi fácil? Provavelmente não. Existem muitas definições de vida, principalmente dependendo de onde nós estamos. Como estamos num curso de ciências, vamos tentar defini-la de maneira bastante objetiva. Na aula passada começamos a conhecer alguns conceitos. Agora vamos aprofundar um pouco mais sobre o que é a vida. Quando analisamos uma bananeira, um cogumelo, um cachorro ou um micro-organismo como aqueles que vimos ao microscópio na aula número 2 deste curso, encontramos algo em comum entre eles e a isso damos o nome de vida. E o que esses organismos têm de diferente de uma rocha, um metal ou uma gota d'água? Ao investigarmos as estruturas microscópicas desses exemplos, percebemos uma grande diferença. Os seres vivos são constituídos por unidades básicas chamadas células. Nós falamos sobre sua descoberta na aula número 4, que contei sobre a invenção do microscópio. Porém, podemos nos aprofundar ainda mais nas estruturas constituintes dos seres vivos. E quando analisamos do que é feita uma célula e comparamos com a matéria não viva, percebemos que todos são compostos por átomos. Os átomos com o mesmo número atômico são chamados de elementos químicos. E os elementos químicos são representados graficamente num arranjo que respeita as propriedades que são periódicas entre os diversos elementos, conhecida como tabela periódica dos elementos químicos. Você já deve ter visto uma por aí. Então, quando analisamos toda a matéria do universo conhecido, são esses mesmos elementos químicos que encontramos para qualquer lugar que apontamos nossos telescópios e microscópios, seja um ser vivo ou não. Contudo, os seres vivos são feitos de somente uma pequena seleção de elementos. Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio compõem 96,5% do peso de um ser vivo aproximadamente, uma proporção de elementos químicos bem diferente da encontrada no mundo não vivo. Outros elementos químicos também fazem parte da constituição dos seres vivos, mas em proporção muito menor. Mas somente a proporção dos elementos químicos é suficiente para explicar a diferença que existe entre o que é vivo e o não vivo? Claro que não, senão bastaria juntarmos os elementos químicos na proporção certa e pronto, mais um ser vivo a habitar essa rocha orbitante cheia de vida que chamamos de Terra. Como vamos ver, essa desproporção dos elementos é uma consequência e não a causa da vida. Na natureza, os átomos se combinam por ligações químicas, formando uma grande diversidade de estruturas, como por exemplo as moléculas. Como dois átomos de hidrogênio se ligam a um átomo de oxigênio e formam uma molécula de água, ou dois átomos de oxigênio se ligam ao átomo de carbono e formam uma molécula de gás carbônico. Reações químicas estão acontecendo a todo momento e compostos químicos estão se formando e se desfazendo. As reações químicas que ocorrem dentro de um ser vivo obedecem às mesmas regras do universo. Não há nada de diferente. Entre as leis universais que explicam o universo está a segunda lei da termodinâmica, que diz que todas as coisas do universo tendem a se tornar desordenadas. Segundo essa lei, no universo, o grau de desordem somente pode crescer. Veja, por exemplo, quando colocamos algumas gotas de corante alimentício em um aquário com água. Como você pode ver nesse vídeo acelerado, o corante vai se misturando pouco a pouco com a água. Isso porque o movimento das moléculas do corante e das moléculas da água faz com que, aos poucos, se torne uma mistura completamente homogênea. Já percebeu que seu quarto tende sempre a se desorganizar e que você precisa gastar bastante energia para mantê-lo arrumado? Mas por que ele não se arruma sozinho?
Assim como deveria ser o seu quarto, um ser vivo é uma estrutura altamente organizada. Mesmo quando olhamos um ser vivo unicelular ao microscópio, já temos a ideia do quão complexas são suas estruturas e o universo de reações químicas que estão acontecendo ali dentro para que a sua existência seja possível. Um animal, então, nem se fala. Como podem, então, os mesmos átomos que compõem a matéria inanimada se organizarem de maneira tão complexa nos seres vivos? Vamos lembrar de como definimos resumidamente um ser vivo na aula passada. O ser vivo nada mais é do que uma estrutura organizada a partir de instruções escritas em moléculas que têm condições de manter sua organização por certo tempo até que consiga se reproduzir. Logo, as informações para que a organização se forme estão escritas nas moléculas especiais, os ácidos nucleicos, que podem ser o DNA ou RNA. E a partir delas são produzidas proteínas, que funcionam como enzimas, com a capacidade de catalisar reações químicas importantes para que a complexidade da vida apareça. É aí que está uma grande diferença entre o mundo vivo e o não vivo. Organização orquestrada por informações escritas em moléculas de ácidos nucleicos. Mas para construir essa organização, é necessário que ela use energia. Caso o ser vivo não consiga mais obter energia, a sua organização começa a se desfazer. E caso essa condição persista, chegará ao ponto que será impossível voltar à sua organização inicial. Ponto esse que decretamos o fim da vida e que conhecemos como morte. E da onde vem a energia dos seres vivos? Todo mundo sabe que é preciso comer para se manter vivo. E você, humano, depende da energia obtida dos alimentos que você ingere. É daí que vem a energia que suas células precisam para se manterem organizadas. Existem, no entanto, outros seres vivos que obtêm sua energia a partir de outras fontes, como as plantas, por exemplo, que retiram a energia da energia luminosa para produzir suas próprias fontes energéticas, os açúcares. Mas não se apresse, essa será uma questão para a nossa próxima aula. Agora que entendemos um pouco melhor o que é a vida, vamos responder a pergunta: é possível matar o SARS-CoV-2? O SARS-CoV-2 é um vírus. Isso todo mundo sabe, está a todo momento nos noticiários falando do novo coronavírus. Mas afinal, o que é um vírus? Um vírus é uma estrutura relativamente complexa. Possui proteínas e ácidos nucleicos, assim como os seres vivos. Seus ácidos nucleicos carregam suas informações para formar um novo vírus. Eles se reproduzem e sofrem mutações ao longo das gerações. Tem várias características de um ser vivo, como as que tratamos até aqui nessa aula. Porém, os vírus não possuem células, mas precisam de células para se multiplicar. E como eles fazem isso? Usando as células dos outros. E com isso, muitas vezes, causam prejuízos aos seus hospedeiros. Por isso, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Logo, não é possível matar o SARS-CoV-2 como fazemos com bactérias, fungos ou outros seres vivos que nos causam infecções. Isso porque basicamente os vírus não estão de fato vivos. Quando queremos nos livrar de uma bactéria que nos causa uma infecção, na garganta, por exemplo, podemos tomar um antibiótico que impede a sua síntese de ácidos nucleicos. E dessa forma, elas não conseguem mais se reproduzir, acabando com a infecção. Para uma parte dos biólogos, as características dos vírus são suficientes para considerá-lo vivo, mas certamente não podemos matá-los como fazemos com outros tipos de agentes infecciosos que atacam o nosso organismo. Quem pode de fato acabar com o vírus que está infectando o organismo é o sistema imunológico do indivíduo, que consegue identificar e muitas vezes neutralizar a infecção. Falaremos mais disso em outras aulas. Acabar com a pandemia de Covid-19 depende da existência de uma vacina que faça com que nosso sistema imunológico seja rápido para impedir, ou pelo menos diminuir, o quadro de infecção do vírus. Assim como existe para inúmeros outros vírus, como o vírus da gripe, sarampo, catapora, entre outros. Neste momento, dependemos muito mais de nosso comportamento para diminuir a propagação de uma pessoa para outra, usando proteção, como as máscaras, lavando bem as mãos constantemente e não levando as mãos ao rosto, sem contar no imprescindível isolamento social para aqueles que puderem fazer neste momento tão importante. Nesta aula, demos um passeio pelo mundo da química dos seres vivos, para aprofundar o que nós conhecemos sobre a vida. Tivemos como referência a pergunta: é possível matar o coronavírus? Levaremos ainda algumas aulas para entender melhor esse tema, que é muito importante no estudo das ciências da natureza.
Como material complementar, eu sugiro a leitura do livro O Gene Egoísta, do Richard Dawkins. Os 3 primeiros capítulos são muito legais para a gente entender um pouco mais sobre essas moléculas capazes de armazenar as informações da vida. Outro material que eu indico é o episódio 2 da série Cosmos, Uma Odisseia no Espaço, intitulado Algo que as moléculas são capazes de fazer, que conta a história da vida desse ponto de vista bioquímico até a sua complexidade maior, fenômeno que a gente consegue observar. Para saber mais sobre o coronavírus, eu indico o vídeo O que é o coronavírus, do canal Nerdologia. Há outros vídeos lá tratando desse tema, vale a pena navegar porque é um material de referência muito legal e que vai melhorar sua compreensão sobre o que nós estamos passando agora. Não se esquece de dar o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que alguma aula for postada e compartilha com os amigos. Essa maneira aqui pode ser uma maneira eficiente de algum colega seu aprender sobre ciências da natureza. Até a próxima!